casa mesmo, né? Que voz horrível. Estava fora, né? Eu estava fora, talvez seja na melodia, né? Eu atrapalhei, atravessei. Aqui são vocês que me inspiram. O grupo, a banda que toca. Mas lá não conhecia ninguém. Quer tirar dúvida? Vai lá no YouTube, Paróquia do Avivamento. Aí tá lá. Moisés não, Amós, estudo de Amós. Eles estão trabalhando os profetas menores. Então domingo foi Amós. E nós falamos um pouco sobre Amós. Está lá. Paróquia do Avivamento. E hoje esse texto que eu tenho orado a Deus, porque esse salmo tem mais de 3.000 anos. Esse salmo. Então esse salmo foi pregado centenas de milhares. Estudado. Esse salmo foi declamado. Foi lido durante esse tempo todinho. E às vezes a gente fica, no nosso século, a gente fica, será que dá para tirar coisas novas? Então a proposta nesta noite não é de extrair coisas novas, é de usar a técnica usada muitas vezes pela filósofo chamado Sócrates, que ele usava a técnica da reminiscência, da lembrança. Eu vou tirar aquilo que vocês já sabem, né? Eu vou trazer a lembrança que vocês já estudaram desse salmo. Então não vai ter nada de novidade para a igreja. Espero que o Espírito Santo nos fale, nos ensine de uma forma bem objetiva, bem clara. 8h05, nós vamos ficar aqui uns 20 minutos e trazemos uma conclusão dessas palavras. A composição desse salmo foi do rei Davi. Davi era um pastor no início. Ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Isso é relatado lá em 1 Samuel capítulo 17. Ele tomava conta das ovelhas. Mais do que ninguém, ele tinha a experiência da relação de pastor e ovelha. Ele faz uma comparação entre as atividades pastorais e as características de uma ovelha. Ele poderia até começar dizendo: Jeová ou Yahvé é o meu pastor. Ele podia começar este salmo dizendo: o Senhor, em vez de o Senhor meu pastor, ele poderia dizer: o Senhor é o meu libertador. Ele poderia dizer também: o Senhor é a minha rocha. Ele poderia dizer: o Senhor é o meu escudo. Mas ele traz a experiência pessoal de pastor, do que ele era pastor. E ele atribui a Deus, Criador dos céus e da terra, como o sumo pastor, o supremo pastor de nossas vidas, de nossas almas. Porque ele vai tirar o cuidado que o pastor tem, não é? Ele vai tirar o amor que o pastor tem com a ovelha, uma ovelha, digamos assim, defesa, uma ovelha que depende exclusivamente do seu pastor. Então ele vai tirar, ele vai trazer exatamente esses ensinamentos. Ele vai usar aqui ele vai usar muitas metáforas. É por isso que a gente precisa entender a proposta do salmo. O salmo não deve ser lido literalmente, porque existem algumas conotações
algumas metáforas, sentido figurado, como pastor. Mas ele traz essa ideia como pastor. Se perceberam no primeiro versículo deste capítulo, algo que vocês já sabem, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que, se a gente analisar literalmente, gramaticalmente esse texto, vamos perceber que ele faz uso de um adjunto aqui adnominal, que é o artigo. O Senhor. O Senhor. Aqui não é artigo, aqui é uma adjunta adnominal. O Senhor. Quando ele está dizendo o Senhor, ele traz à memória o aspecto do monoteísmo. Ele não está dizendo o Senhor ou os senhores são o meu pastor. Ele não atribui essa função a mais ninguém. Ele diz o Senhor, o Senhor. E nós vamos encontrar paralelo em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, quando ele diz também lá, ele usa o artigo, né? Ele usa o Senhor. A visão monoteísta de Deus, que aqui imperava nessa circunstância como pano de fundo, as ideias de vários deuses, vários ídolos. Mas ele reduz tudo a nada, porque para ele um ídolo, uma criação humana de Deus, a palavra usada em hebraico é para dizer que é mentira. O ídolo é uma mentira, o ídolo é um engano. Então aqueles que se enveredam por ídolos são enganados facilmente. Mas ele está dizendo aqui que Deus é o Senhor. Amém. E outra coisa, no primeiro versículo deste capítulo formidável, gostoso de ler, ele diz aqui: é o meu pastor. É outra característica. A gente lê o versículo todo e não percebe às vezes, né, as pequenas coisas que são muitas vezes profundas que o autor quer dizer. Quando ele está dizendo é o meu pastor, ele está usando aqui o verbo ser, não é verdade? É. Lembram que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Jesus vai dizer também que ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é. Ou seja, ele é uma pessoa. Deus não é uma energia. Deus não é uma palavra positiva. Pense positivo que vai acontecer. Não. Deus é uma pessoa. Ele se revela como pessoa. Ele fala como pessoa. Ele sente como pessoa. Amém. Ele cuida de nós como pessoa. Então ele é. Ele é. Ele não será, mas ele é. A sua essência está no presente. Por isso que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui é uma relação de intimidade com Deus. Davi tinha essa intimidade com Deus. Mas você pode até imaginar: mas Davi era uma pessoa especial. Não. Davi não era uma pessoa especial. Nós não temos pessoas especiais, uma mais do que a outra. Todos nós somos especiais diante de Deus. Amém. Todos nós. Era um sujeito também a fracassos. Era um homem sujeito a pecar. E pecados capitais. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus,
Davi não existiria, ele não escrevia um salmo tão bonito como esse, o Salmo 51, o Salmo 32 e o Salmo 38. Mas é a misericórdia de Deus na sua vida, intimidade com Deus, é a relação de pertencimento. Eu pertenço a Javé, eu pertenço ao meu Deus, e se eu pertenço ao meu Deus, eu o ouço, eu escuto esse Deus. É assim que deve ser a relação entre um filho e um pai. No versículo 2, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Experiência dele. Não quer dizer aqui que nós não vamos enfrentar turbulências, tempestades. Ele não está dizendo isso no texto. Ele está dizendo que Deus o guia, guia mansamente às águas tranquilas e nos leva para verdes pastos. Ou seja, nós somos alimentados com a palavra de Deus. E queridos, queridas, aproveite enquanto nós temos essa liberdade de estudar a palavra de Deus. Porque pode chegar a hora que você vai querer e não vai ter condições de estudar e de ler a palavra de Deus, como aconteceu lá no capítulo 8 de Amós. Deus diz: eu vou mandar fome e sede, mas não é fome de comida, não é sede de água, mas é fome e sede da minha palavra. Ele disse isso para a nação, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Estamos vivendo período de crises. É crise em todos os lugares. É crise na família, são crises sociais, são crises emocionais, crise de identidade, ser ou não ser. Se eu sou cristão ou não sou cristão, ficamos em dúvida muitas vezes no dia a dia. Se eu posso fazer ou não posso fazer, se eu vou escandalizar ou não escandalizar. Vivemos assim, o dia a dia, né? A igreja passa por crise. E nós temos, diante dessas crises, sugerir na internet, principalmente na internet, mas nas igrejas físicas também, chamados os pastores de aluguel. São os pastores que não pregam dificuldade, só facilidade. São pastores que pregam aquilo que a ovelha ou as ovelhas querem ouvir. São pastores de aluguel. Pastores que querem agradar às autoridades. Estamos vivendo crise de púlpito. Graças a Deus a nossa igreja não estava passando por essa crise, pastor. A nossa igreja, o púlpito é forte. Nós pregamos a palavra, nós não pregamos facilidade, nós não pregamos prosperidade, a não ser espiritual. Pode vir material, pode, mas em primeiro lugar a espiritual. Amém. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Crise. Há pastores que eu denomino pastores que pregam mensagem algodão doce. Já ouviram falar dessa expressão? Algodão doce. Quem gosta são as crianças, adultos também, né? Eu, como diabético, eu gosto. Algodão doce é aquela mensagem que é água com açúcar. Não nutre ninguém. É saboroso, não é verdade?
Mas o algodão doce não desaparece rapidamente. Mas é alimento para o nosso corpo? Não. Estamos pregando isso em nossas igrejas. Mensagem que repousa e sem nenhuma responsabilidade. Pregamos as flores sem os espinhos. Você, quando vai dar uma flor à sua namorada, à sua esposa, ao seu esposo, você arranca os espinhos? Não, você dá a flor completa. Estamos dando as flores sem os espinhos. Facilidade. É isso que está acontecendo. O versículo 3 desse capítulo, lembrando aquilo que vocês já sabem, de refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Refrigera é restaura a minha alma. Davi está dizendo que o Senhor restaura a sua alma. Restaurar a alma é restaurar a vida. A vida. Às vezes ficamos cansados, muito cansados. Ana, coloca aí Isaías 40, por favor, versículo 28 a 31. Ficamos assim. E é natural, depois de um ano, de um dia, de uma semana, tantas atividades que nós fazemos durante a nossa vida, né? Chegamos cansados. Mas ele está dizendo, olha, eu cuido das ovelhas, assim Deus cuida de mim. Deus é incansável. Amém. Deus não dorme. Aleluia. Mas nós nos cansamos. Mas ele está dizendo aqui, ele nos dá esperança, ele nos encoraja para deixar o cansaço de lado. Veja o que ele diz. Não sabes, vamos ler todo mundo? Não sabes, não existe que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrilhação do seu entendimento. O próximo, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Saia daqui com vigor. Saia daqui com força. Se você entrou cansado, saia daqui com a força. E essa força vem do Senhor. Não vem das nossas condições físicas. Às vezes nós não aguentamos. Às vezes chegamos para Deus, eu não tenho condições. E Deus diz, olha, eu dou uma força. Vamos lá para o próximo. Os jovens se cansarão. Olha, até os jovens se cansarão. E se fatigarão. E os jovens certamente cairão. Vamos lá para o próximo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor. Há um salmo que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha como eu tenho coragem de cantar aqui. Então, Senhor, confia no Senhor. Restaura a nossa alma. Deus restaura a nossa vida em todos os aspectos físico, espiritual e emocional. É isso que foi feito no Evangelho, no primeiro século, que Jesus fez. Jesus dá força a quem não tem força. Jesus chega para restaurar o físico, chama Bartimeu e diz: Bartimeu, eu sei que estás cansado de ser cego, tu queres ver alguma coisa, quer ver tua família, quer ver os teus amigos. A partir de hoje tu não será mais chamado de cego,
porque eu dou a vista a você. Restaura tua vista. E a primeira coisa que irás ver é o Filho de Deus. Olha que visão bonita. Que visão bonita. Ele faz isso, o nosso Deus. Ele restaura o aspecto espiritual. Aquele leproso que não podia se aproximar da cidade. Quando ele chegava junto à comunidade, dizia: leproso, leproso, leproso. Jogava pedra, ele tinha que correr. Ele não podia entrar no santuário de Deus, ele não podia entrar na igreja. Aí Jesus chega e restaura a sua força e diz: agora estás purificado e curado, volta e vai cultuar o teu Deus. Ele restaura as nossas vidas. Jesus é assim, queridos, e Ele também faz isso com a família. Quando aquele endemoniado foi curado, foi restaurado, Jesus disse, ele queria sair, ele queria acompanhar Jesus. E Jesus disse: não. Olha, quando Jesus diz não, a gente tem que aprender a dizer não e dizer sim em certas ocasiões. Dizer não na hora certa, dizer não na hora certa é melhor do que dizer sim na hora errada. Entendeu? Então a gente diz sim todas as vezes às crianças e nunca diz não. Lá na frente quem vai chorar não são as crianças, não. Lá na frente quem vai chorar somos nós, porque não aprendemos a dizer não na vida. Jesus vai dizer: não, você não vai, você vai agora voltar para a sua família e você vai ser testemunha na sua casa. O lugar mais difícil de testemunhar. Seguir a Jesus é fácil testemunhar na rua, falar na universidade, no trabalho. Como é bom, é fácil. Mas Jesus vai dizer: não. Jesus não é um pregador de facilidades. Jesus não é um pregador de flores sem espinhos. Jesus vai dizer: vá para sua casa e viva esse evangelho e diga quem foi que fez isso. Fale corajosamente. Eu disse 20 minutos e já estou dentro do tempo, não é? 5, 10, 15, 20. Estou passando 2 minutos. Então mais 5 minutos, tá certo? Ele diz assim no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Vale da sombra da morte. Se você perguntar a qualquer pessoa na sociedade se você tem medo da morte, quase 90% vai dizer que tem medo da morte. A morte, para a sociedade, a comunidade que não tem uma esperança cristã, vai dizer que é o fim dos nossos sonhos, é o fim das nossas visões, é a morte. Mas a Bíblia está dizendo: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Paulo diz: eu tenho a minha vida por preciosa, desde que eu pregue a palavra. O meu viver é Cristo. Sombra da morte também, que significa os momentos difíceis. É uma outra metáfora. Momentos complicados. Isso é inevitável, gente, passar por momentos complicados. Eu já passei e vou passar. Vocês já passaram e vão passar de novo. E de novo, e de novo. Mas lembre de uma coisa: Ele estará sempre conosco. Ele não vai tirar a
a tempestade naquele momento do navio, daquele barco que estava no mar. Não vai cessar a tempestade. Ele vai estar num barco com você, tirando a água. Eu estou aqui, não tenho medo. A água está subindo, mas eu vou diminuir. Eu vou diminuir. Eu vou estar contigo. Eu vou andar contigo. Eu vou te fortalecer. Sombra da morte. No Salmo 84 é conhecido como o Vale de Baca, que é o vale de tristeza. E o salmista diz que Deus restaura a nossa vida e transforma a nossa tristeza em alegria. Ainda que o choro, né, dure a noite, a alegria vem pela manhã. Todo momento de tempestade tem abundância. É só aguardar, é só esperar, conforme nós cantamos. Está passando de horário, glória a Deus. Se agora está rindo, glória a Deus. Diga para Ele tudo, porque só a presença dEle em nossas vidas é tudo o que nós precisamos. Amém. É isso que o Salmo está dizendo. Eu quero pular os versículos para encerrar com o 6, versículo 6, quando ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem tradução que diz para sempre, para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. Para encerrar, irmã, coloque por favor Lamentações, capítulo 3, a partir do 22. E vamos ficar em pé e vamos. Vai ter uma música agora? Vamos lá, todo mundo, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos lá, o outro versículo. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espere em Deus. Faça como Davi no Salmo 23, faça como Davi no Salmo 4, faça como Davi no Salmo 3 e 4, quando ele diz: eu durmo, ele diz isso, né? Vamos lá para o Salmo 4, 3 e 5 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O 4 diz, versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Aleluia. Devemos confiar sempre nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, amém. Que o Senhor possa dar vigor ao Senhor pastor, saúde, para que o Senhor possa continuar pregando a palavra, nos abençoando, sendo abençoador para onde o Senhor passar. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida mais e mais, amém, queridos? Nós vamos poder sentar, nós vamos estar avançando pelo momento de ofertas.